O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, quer enviar ao Congresso Nacional uma PEC para dar à União a competência de coordenar o chamado SUS da Segurança Pública. Na prática, o governo federal passaria a ter poder para estabelecer diretrizes de uma política nacional de segurança única a ser seguida por todos os estados. Segundo Lewandowski, a segurança pública deixou de ser um problema local para se tornar uma questão nacional, considerada a criminalidade organizada, cuja atuação transcende as fronteiras estaduais e até mesmo as do próprio país. Entre as medidas a serem adotadas estariam o uso da Polícia Federal no combate às organizações criminosas, o uso da Polícia Rodoviária Federal para realizar ações ostensivas feitas hoje pelas polícias militares. A avaliação do governo é que a proposta vai enfrentar resistência de vários governadores que, segundo integrantes do Planalto, eles não querem abrir mão do controle da Polícia Civil e também militar. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, não faz muito tempo, você defendeu justamente mais autonomia das polícias estaduais, dos governadores, mirando inclusive o formato norte-americano, que inclusive dá autonomia para as polícias municipais. Só que a ideia do governo federal vai na contramão, né? É você dar poder para o governo federal para estabelecer as diretrizes e criar uma política nacional de segurança pública. Mas espera aí, a gente está falando de um país com dimensões continentais, né? Você tem a floresta lá em cima e tem um sudeste altamente povoado, né? Caniato, é uma coisa sensacional ouvir esse tipo de proposta, porque fica parecendo que o governo federal é um pobre coitado. A única coisa que o governo federal quer é poder fazer com que a Polícia Rodoviária Federal faça operações ostensivas, que a Polícia Federal combata o crime organizado. Meu Deus do céu, eu tenho que perguntar, o que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal estão fazendo hoje? Qual é a missão que elas têm hoje? Qual é o trabalho executado pela Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas? E aí eu vou complementar essa pergunta com o seguinte, Caniato. Qual foi o investimento feito pelo governo federal na Polícia Federal, que faz muitas vezes um trabalho heróico com pouquíssimos recursos? Qual foi o investimento a sério que o governo federal fez para aumentar o efetivo da Polícia Federal, para melhorar a infraestrutura da Polícia Federal, para dar recursos para a Polícia Federal trabalhar, para que ela possa combater de verdade o tráfico de drogas? Qual foi o investimento que o governo federal fez nas Forças Armadas brasileiras para protegerem as nossas fronteiras? Não fez nada. Aí vem com esse papo furado, naquela lógica de que, para encobrir a minha incompetência com esses instrumentos poderosos que eu já tenho, eu vou dizer que eu preciso de mais instrumentos. E aí vai querer tratar a polícia do Acre igual trata a polícia de Santa Catarina, a polícia do Espírito Santo. Será que esses estados têm a mesma demanda? Será que os desafios são iguais? Será que o governo, lá o ministro da Justiça sentado com seu terno bonito, bem cortado nos alfaiates de São Paulo, sentadinho lá no gabinete, cheio de segurança dele em Brasília? Será que ele, com a sua cabeça tão iluminada, que milita a favor de audiência de custódia, progressão de pena, saidinha, visita íntima, auxílio para presidiário, com todas essas ideias muito consolidadas na sua cabeça, ele vai conseguir dizer, não, agora vamos fazer uma política nacional, porque, obviamente, aquilo que funciona lá no Rio Branco, no Acre, vai funcionar em Balneário Camboriú. Então, assim, desafiam permanentemente a inteligência do cidadão brasileiro. Tudo bem que eles estão investindo pesado na ignorância, para que as pessoas percam a capacidade de perceber isso. Mas, por favor, ainda existem algumas pessoas, que eu quero nos incluir neste grupo, que conseguem identificar a sandice que é esse tipo de caneta. Você, Mota, possibilidade de criação do SUS da Segurança Pública, uma defesa de parte de integrantes do governo federal. Se essa proposta passasse, avançasse,
o governo federal teria poder para estabelecer as diretrizes de uma política nacional de segurança pública. Suas considerações? O caminho correto para o enfrentamento da crise de segurança pública é o fortalecimento do federalismo. É a consolidação das guardas municipais como polícias municipais. É a reestruturação e o reforço das polícias estaduais. É o aumento da autonomia de todas as polícias para que possam cumprir o seu papel. Também, claro, endurecimento da legislação penal, o fim dos benefícios e dos direitos exóticos e exuberantes dos criminosos brasileiros e a retomada dos presídios. Essa proposta vai na direção contrária a tudo isso que eu falei. Essa história de SUS da segurança pública é um projeto de centralização de poder do governo federal sobre as polícias do Brasil. Um governo, esse governo, que já declarou que segurança pública em excesso fere direitos. Direitos de quem, companheiro? É um governo que luta aí, à vista de todos, para manter a imoralidade das saidinhas. Portanto, não é difícil imaginar quais seriam as consequências se uma PEC como essa fosse aprovada. Programa Os Pingos nos Is, estamos tratando de uma proposta que muito possivelmente em breve será enviada pelo Executivo Federal ao Congresso Nacional, uma proposta que vem sendo chamada de SUS da Segurança Pública, que daria ao governo federal, à União, poder para estabelecer as diretrizes de uma política nacional de segurança pública. Dávila, em outros programas você chegou a defender ou até enaltecer uma movimentação e uma participação mais efetiva do governo federal para estabelecer uma política nacional de segurança pública. Alguns defendem uma centralização maior, outros na direção contrária, descentralização e, inclusive, um fortalecimento das polícias estaduais. O que a gente precisa trazer para refletir com o nosso público? Não, primeiramente, é fundamental manter a independência das polícias estaduais. Nós temos realidades diferentes, como bem mencionou o Beraldo, de um estado para o outro, de uma região para outra. Isso é, hoje, poder dos governos estaduais. O que precisa na política federal é uma coordenação melhor de ação com as polícias estaduais, com os estados. Agora, o que esse governo quer? Veja só, a gente está falando de democracia, é a atitude mais antidemocrática, é centralizar cada vez mais o poder e não dizer para que você quer centralizar o poder. Bom, qual que é o plano? Porque se o governo tivesse um plano nacional de segurança pública, de coordenação maior, como eu disse aqui, utilização de banco de dados integrados, tal, eu tenho certeza que os governadores apoiariam essa atitude, porque isso ajudaria a resolver a questão do crime, principalmente do crime organizado, nos seus estados, que hoje é, sim, a maior preocupação dos governadores. Então, não é uma questão de centralização de decisão, é de uma questão de coordenação melhor com as polícias estaduais, respeitando o princípio federativo. Mas o que nós não temos é o Plano Nacional de Segurança. Qual que é esse plano de coordenação? Como é que nós vamos ter essas ações mais efetivas? Porque, como nós conversamos aqui tantas vezes, precisamos sim da cooperação da Polícia Federal, das Forças Armadas, das polícias estaduais, para combater, para desmantelar o crime organizado. Nós precisamos da Receita Federal, nós precisamos do CARF. E para ter essas coisas, isso não está no poder dos estados, está no poder da federação. Mas não existe um Plano Nacional de Segurança Pública e não existe um plano de coordenação. Então, o que o governo pede, o governo federal? Primeiro vamos centralizar o poder, depois eu conto o que eu vou fazer com esse poder. É óbvio que isso vai encontrar enorme resistência dos governadores. Isso não é um plano, é na ausência de plano, vamos centralizar o poder. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que precisa-se de um Plano Nacional de Segurança Pública para coordenar as ações com os estados e não tomar o poder dos estados, centralizar em Brasília e não dizer o que você quer fazer com esse poder.